Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. O texto diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foste pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Como eu disse, tente deixar esse texto marcado, volte algumas páginas para Efésios capítulo 4, versos 17 a 24. Efésios 4, 17 a 24. A santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo? Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências e engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado em Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. A imagem do Deus invisível. Esta é a temática da nossa reflexão nessa noite. E eu imagino, como não é costume meu, praxe, expor dois textos ao mesmo tempo, ou fazer de dois textos uma só exposição, pode ser que a essa altura você esteja se perguntando: o que esses dois textos têm em comum? O que esses textos lidos juntos podem nos ensinar? Como é possível harmonizar as verdades contidas nesses dois textos para que possamos aplicá-la à nossa vida? Eu quero acalmar o seu coração e pedir que você me conceda um pouquinho assim da sua confiança. Eu espero que ao longo da nossa fala aqui, os links contidos nesses dois textos possam nos mostrar uma palavra de exortação que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito das implicações do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. O texto de Colossenses nos fala a respeito da supremacia de Cristo, que Jesus Cristo é a consumação, é a imagem do Deus invisível. Mas é muito interessante porque quando nós nos voltamos para o texto bíblico, já em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27, nós também somos informados que Deus colocou em nós um pouco de si mesmo,
que Deus colocou nos seres humanos como a coroa da criação, parte de si, dos seus atributos. Deus nos fez, segundo o texto sagrado, à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: também disse Deus, façamos, ou seja, a Trindade, no primeiro concílio narrado na humanidade, na história da humanidade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu imagino também que esta não seja uma novidade para você. Nós somos desde crianças instruídos, nós aprendemos na escola bíblica dominical, que de fato o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que na minha percepção parece não estar tão claro na mente das pessoas, e por que não dizer, na mente e na vida de muitos cristãos, é que existem implicações práticas acerca da imagem de Deus que foi colocada no ser humano e que deve, para a glória de Deus, ser refletida na nossa vida. O que eu quero dizer com isso é que Deus nos fez para a sua glória, para que possamos refletir a sua imagem e assim adorá-lo, não apenas com belas canções, com o soar dos nossos instrumentos, levantando as nossas mãos, fazendo belas orações, mas também com a nossa vida. Também por meio da maneira com que nós nos relacionamos com as outras pessoas. Você já parou para pensar a respeito da importância e assim também do privilégio, da responsabilidade, da informação de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Você já parou para pensar o peso teológico desta informação? Nós somos diferentes de todas as outras coisas, de todos os outros seres que por Deus foram criados, porque Deus decidiu colocar em nós a sua imagem. Deus comunicou os seus atributos para que pudéssemos, neste relacionamento com Ele, refletir a sua glória. Eu não sei se você já pensou a respeito disso. Se já pensou, é dia para pensar de novo. Se nunca pensou, aceite o meu convite para pensar um pouco a respeito das implicações de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes define uma pregação cristocêntrica, e nós precisamos sempre ressaltar isso, né? Porque existe pregação de todo jeito, tipo, tamanho, e na maioria das vezes, Cristo foi abandonado há muito tempo. Existem pregações que usam o texto bíblico de pretexto para falarem aquilo que vem à mente. E contrapondo a isso, eu quero clamar a Deus, pela misericórdia de Deus, para que deixemos Cristo no lugar onde Ele deve estar, no centro da nossa mensagem. E pensando assim, Reverendo Hernandes Dias Lopes define para nós pastores, para aqueles que pregam a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus, que a pregação cristocêntrica é permeada, é caracterizada por três coisas muito fáceis de serem identificadas. A primeira delas consiste em ler o texto bíblico. A segunda, em explicar o texto bíblico. E a terceira, aplicar o texto bíblico à nossa vida. Alegra o meu coração saber que até esse momento eu já caminhei 33% nessa trajetória de uma pregação cristocêntrica com os irmãos. Já fomos abençoados pela leitura de 2 textos. As informações de Deus já nos foram comunicadas e agora eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos cumprir a segunda etapa desta nossa jornada, que é explicar o que esses textos têm a nos ensinar e demonstrar aos irmãos como nós podemos aplicar essas verdades à nossa vida. Então vamos lá. O primeiro texto que lemos, Colossenses capítulo 1, e eu disse aos irmãos que esse texto tem permeado a nossa liturgia por várias vezes.
sendo inclusive lido pelo presbítero PH, só ele já leu 2 vezes. E ele me disse: pastor, primeiro Colossenses capítulo 1 de novo. Eu disse: de novo, mas você percebeu que o foco é diferente? Pois é, essa já é a 5ª vez que nós usamos esse texto nos nossos cultos. E chegou o tempo onde Colossenses capítulo 1 está localizado no centro da nossa reflexão. Nesse texto nós percebemos que Paulo está tratando a respeito da excelência, da nobreza, da superioridade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez, Paulo faz questão de enfatizar que foi apenas por meio de Jesus Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós sabemos, irmãos, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Acabamos de ler Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27. Nós sabemos também que no capítulo 3, por causa do pecado dos nossos representantes, a imagem de Deus que foi posta em nós foi maculada pelo pecado, a ponto do ser humano desejar, pela dureza do seu coração, sufocar as verdades da palavra de Deus, tentando de alguma forma humanizar Deus e divinizar o ser humano, colocando-se no centro de todas as coisas. É muito interessante como a história da humanidade nos mostra como o coração do ser humano é capaz de ser duro, como o coração do ser humano é capaz de se afastar do seu Criador. Mas é muito interessante também que quando continuamos a ler a história da redenção, nós somos informados de que se em Gênesis 3 nós nos distanciamos de Deus, em Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível, nós fomos reconciliados com Ele. Eu me lembrei de um diálogo de Jesus com 2 de seus discípulos, onde Filipe faz um pedido no mínimo intrigante para Jesus. Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai e só isso nos basta. Jesus então olha para Filipe, como quem diz: não entendeu nada. Filipe, há tanto tempo estou convosco e vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como que você me diz, me mostra o Pai? O capítulo 1 de Colossenses está nos mostrando como Jesus Cristo é de fato, meus irmãos, aquele que nos reconciliou com Deus, o exemplo a ser seguido, a imagem do Deus invisível, nos lembrando que é possível andarmos com Deus nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então sim, se antes a imagem de Deus foi imaculada pelo pecado, em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus, e esta reconciliação produz necessariamente aquilo que o presbítero Davi mencionou na liturgia do nosso culto, uma transformação completa. Agora eu quero chamar a sua atenção para aquilo que diz o texto de Efésios capítulo 4, versos 17 a 24. Nesse texto, Paulo está tratando justamente dos efeitos, das consequências, das implicações daquilo que Jesus Cristo produziu no nosso coração. Aqui em Efésios, Paulo está tratando daquilo que ele trataria na sua carta aos crentes da Galácia, no capítulo 5, versos 16 a 26, quando Paulo trata do fruto do Espírito. Existe uma relação de causa e consequência. Por causa de Cristo, nós fomos transformados, e a consequência de Cristo entrar na nossa vida e na nossa história é uma reconciliação com Deus, que nos leva a refletir a glória de Deus numa vida santificada. Paulo, aqui em Efésios, fala a respeito da oposição que existe entre a santidade requerida aos cristãos, declarada nas Escrituras, e a dissolução de uma vida longe de Deus. Nós vivemos um contraste muito grande, como polos distintos entre si. A vida ideal,
que a Bíblia está dizendo que nós precisamos viver, e a vontade do velho homem, e o desejo do homem não restaurado, de viver segundo os seus próprios desígnios, de viver segundo os seus próprios pensamentos, de viver insistindo que não há necessidade de prestar contas das suas atitudes, e que assim pode viver de forma dissoluta, porque afinal de contas, para estes, o ser humano está no centro de todas as coisas. Estes textos estão nos mostrando que em havendo Cristo entrado no nosso coração, a nossa vida precisa ser completamente transformada. Dos versos 17 a 19, Paulo resume o completo estado de depravação do coração do homem sem Deus, quando ele diz: não andeis como os gentios. A ideia de gentios aqui não é simplesmente não judeus, embora o sejam, mas a ideia de pessoas que não temem o Deus dos judeus. A ideia que Paulo deseja nos comunicar à igreja: não ande à semelhança daqueles que não temem a Deus, vocês foram feitos nova criatura. Não ande na vaidade dos seus próprios pensamentos, não andem obscurecidos no seu entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, a uma vida onde não existe a necessidade de prestar contas, e com avidez, com rapidez, com intencionalidade, cometem, insistem em viver assim, cometendo toda sorte de impureza. Paulo está dizendo: vocês são diferentes. É necessário que vocês parem para pensar, igreja. Nós não podemos continuar vivendo como éramos antes. Se de fato temos recebido a mensagem do Evangelho, se de fato nós entendemos que Cristo é a imagem do Deus invisível, o exemplo a ser seguido, a nossa vida precisa ser inteiramente transformada por Ele, sob pena de estarmos nos enganando. Nós temos então dois textos, nós temos duas realidades, e hoje nós temos uma mensagem. De um lado, a excelência da pessoa de Cristo, como sendo a própria imagem do Deus invisível. Do outro, o estado de completo afastamento do coração do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que por causa do pecado manchou, maculou a imagem de Deus que foi posta em nós. E esse homem se entregou voluntariamente a toda sorte de impureza. Pode ser que até essa altura você pense no seu coração: ok, eu entendi o que esses textos têm a nos ensinar. Eu entendi que Cristo é a imagem do Deus invisível. Eu entendi que o pecado maculou, manchou a imagem de Deus no coração do ser humano. Agora, pode ser que você esteja pensando: o que isso tem a ver comigo? Afinal de contas, eu sou crente. O meu nome consta no rol de membros dessa igreja ou de outra igreja. O que estas informações que já são conhecidas ao meu coração podem me trazer de novidade útil para a minha vida e para a minha caminhada? De que maneira esses textos podem de fato afetar a minha vida neste momento e a partir de agora? A minha intenção agora é responder perguntas como essa. A nossa terceira e última missão nesse texto é tentar demonstrar aos irmãos como esse texto afeta a minha vida, a sua vida. E eu sei que talvez no seu coração você esteja se lembrando de alguém que está afastado de Deus.
Eu sei que talvez no seu coração você possa pensar, puxa vida, quem deveria ouvir isso é determinada pessoa, o meu marido, a minha esposa, o meu filho que está longe, o meu vizinho. Mas eu quero dizer para você que somos nós, a igreja, que precisa ouvir todas estas coisas. Tanto Colossenses quanto Efésios foram cartas escritas para a igreja de Jesus. Isso nos faz pensar que nós precisamos ser lembrados da maneira que Deus deseja, da maneira que Deus exige que nós vivamos. Isso nos faz pensar que cabe à igreja olhar para a palavra de Deus e entender, é para mim isso que está sendo pregado em primeiro lugar, embora possa ser aplicado a todas as pessoas. Nós aprendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que o pecado ofuscou esta imagem de Deus. Aprendemos que Cristo é de fato aquele que restaurou-nos à presença de Deus. Nós aprendemos que se fomos de fato chamados por Cristo, nós precisamos responder com fé, com uma vida de santidade, com uma vida que possa espelhar a imagem de Deus para um mundo perdido. Mas a ideia é, pastor, é tudo muito bonito. É verdade, eu entendi, eu compreendi que Deus me chamou para viver uma vida de santidade, mas como fazer isso? Como viver uma vida que espelhe a glória de Deus? Como lutar contra a maré? Como se opor a um mundo caído? O texto de Efésios nos aponta alguns passos que nos leva a compreender como de fato nós podemos ser transformados por essa palavra. Em primeiro lugar, verso 23, todos os nossos pensamentos precisam ser transformados por Deus. Uma transformação nunca vai acontecer em primeiro lugar nas nossas atitudes. Elas precisam estar em primeiro lugar na nossa mente, para que tenha como consequência uma mudança no nosso testemunho. Verso 23, Paulo vai dizendo, e vos renoveis no espírito do vosso pensamento. A ideia desse texto é como se Paulo estivesse dizendo, deixe que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar. Deixe que o Espírito Santo tome conta da sua mente, do seu coração. Nós precisamos viver a imagem de Deus. Nós precisamos viver imitando aquele que é a imagem do Deus invisível. Por isso, nós precisamos clamar a Deus para que na ação do Espírito Santo os nossos pensamentos sejam transformados pela sua palavra. É pela ação do Espírito Santo que os nossos pensamentos são transformados. É pela ação do Espírito Santo que a nossa visão de mundo é transformada. É pela ação do Espírito Santo que nós somos comunicados acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, nesse processo de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, nesse processo onde nós somos chamados como igreja a espelharmos a imagem do Deus invisível, nós precisamos em primeiro lugar clamar por uma intervenção de Deus nas nossas vidas, no nosso pensamento. Meu querido, como anda a sua cabeça? O que tem dominado os seus pensamentos? O que tem permeado a sua mente? A imagem de Deus é que tem dominado os seus pensamentos? Que imagem de Deus os seus pensamentos têm espelhado? Pense consigo mesmo, analisando aquilo que passa pela sua cabeça. Qual é a imagem de Deus que os seus pensamentos estão refletindo? Em segundo lugar, as nossas atitudes precisam ser transformadas. Como eu disse, não há mudança de atitude se não houver mudança de mente. Mas uma vez tendo a mente transformada, naturalmente as nossas atitudes são por Deus transformadas. Verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A ideia de Paulo é que
quem éramos antes de Cristo precisa fazer parte do nosso passado. Não pode haver ligação em como nós nos identificávamos antes da ação de Jesus na nossa vida com quem dizemos ser no presente momento, sob pena de estarmos nos enganando. O texto diz que nós precisamos ter as nossas atitudes transformadas por Deus. Absolutamente tudo relacionado à nossa antiga maneira de viver sem Cristo deve ser abandonada, deixada para trás, pois ela está completamente corrompida pelo pecado. É um exercício de nos despir e nos vestir, nos despir do velho homem e nos vestir, nos revestir do novo homem, daquilo que foi objeto da obra de Cristo na cruz do Calvário. Nos tornamos mais parecidos com Cristo quando nós abandonamos aquilo que nos afasta de Deus. E eu pergunto a você, como você tem vivido? Como as suas atitudes têm refletido na vida das pessoas à sua volta? Você já fez esse autoexame? Você já se perguntou como seus familiares veem o cristão que você diz ser? Você já parou para pensar como a sociedade vê o cristão que você diz ser? Quando as nossas atitudes, a nossa forma de agir e de reagir espelham o caráter de Deus, o nosso mundo é completamente transformado. O mundo que se opõe a Deus faz parte do nosso passado e nós começamos a viver de forma diferente. Sabe aquela conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos era um religioso, profundo conhecedor das sagradas letras. Nicodemos era alguém que conhecia muito de lei, mas pouco do Deus da lei. E Jesus então, de forma muito simples, diz a Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos então racionalizou o princípio espiritual que Jesus estava colocando diante dele, fazendo uma pergunta digna de pena. Como assim? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e sair de novo? Jesus diz: você não entendeu nada, miserável. Nova tradução na linguagem do pastor. Você não entendeu nada. Novo nascimento significa uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de pensar, que produz uma nova maneira de agir. Na medida que os nossos pensamentos são transformados, necessariamente, irmãos, naturalmente, as nossas atitudes são igualmente transformadas. E se isso é verdade, e é verdade, porque a Bíblia que está dizendo, pense consigo mesmo, a imagem de quem que as suas atitudes estão espelhando? Você já parou para pensar nisso? Que a Bíblia está dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que embora o pecado tenha apagado isso, Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo, com Deus, para agora, como cristãos, nós vivermos espelhando, por meio dos nossos pensamentos e atitudes, quem éramos antes de Jesus. Isso é no mínimo hipocrisia. Isso é no mínimo hipocrisia. Quem é você? O que as tuas atitudes, os seus pensamentos têm espelhado? Terceiro lugar, uma transformação de pensamento que produz uma transformação de atitudes é capaz de promover a criação de novos hábitos. Um hábito é constituído e integrado à nossa vida quando uma atitude é repetida milhares de vezes. Algo só se tornará um hábito na sua vida se você se esforçar para repeti-la várias vezes. Verso 24, capítulo 4 de Efésios: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão,
procedentes da verdade. Criar novos hábitos de vida é o terceiro passo que Paulo apresenta, para que possamos ser, conforme Cristo, a imagem de Deus. Trata-se de uma transformação que vem de dentro para fora. Primeiro, Deus muda a nossa mente, metanoia. Deus muda a nossa forma de ver o mundo. Deus nos dá a consciência de quem somos e de quem Ele é. Em segundo lugar, porque Deus nos revela como Ele é santo e como somos necessitados, as nossas atitudes são também transformadas. E essa transformação agora ganha um âmbito externo, porque são as nossas atitudes que são moldadas segundo a palavra de Deus e não segundo os nossos próprios pensamentos. A nossa vida é transformada por Deus. E na dinâmica de uma vida transformada, refletir a imagem de Deus deve tornar-se um hábito nas nossas vidas. Meus irmãos, me escandaliza, muitas vezes, como apesar de ser revestido de boa intenção, nós vivemos a nossa vida destacando algumas características em nós mesmos, como se fosse algo uau, quando na verdade é a maneira que todos nós deveríamos viver. Imagine, nós passarmos a nossa vida dizendo, puxa vida, Felipe, você é crente de verdade, você é um cara honesto. Uau, que crente superlativo. Verdade, honestidade é uma característica do crente, mas é uma característica natural de todo crente. Algo que deve fazer parte da nossa vida como normal, e nós vivemos valorizando como se fossem manifestações pontuais. Me escandaliza, meus irmãos, como muitas vezes nós somos capazes de viver um cristianismo localizado em momentos da nossa vida. Ah, pastor, como eu fui crente naquela etapa da minha vida. Como naquele momento eu me dediquei à obra do Senhor, como naquele momento eu fiz e aconteci. Quando a palavra de Deus está dizendo que essa transformação precisa ser algo habitual nas nossas vidas. O culto a Deus, na perspectiva bíblica reformada, não acontece ou não se limita a este momento. A nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. E se nós não cultivamos hábitos bíblicos, respostas bíblicas aos dilemas de uma sociedade caída, nós corremos o risco de nos tornarmos mentirosos, de vivermos um cristianismo raso, um cristianismo que abandonou a imagem do Deus invisível para viver a imagem do próprio homem, achando que pode viver de qualquer jeito, achando que pode falar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, e que isso não terá implicações espirituais. Nós somos chamados nessa noite a produzirmos maturidade espiritual, que nos leve a um conhecimento mais profundo de Deus. Irmãos, nós precisamos temer a Deus e tremer diante de Deus. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos, a quem nós servimos. Nós precisamos parar e pensar que a maturidade espiritual, embora não seja instantânea, ela é requerida de todos nós. A maturidade, o desenvolvimento espiritual não é automático, é algo que precisa ser buscado, é um processo de desenvolvimento que vai durar toda a nossa vida. Nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo é um processo longo, uma prova de longa duração, que nos faz conhecer mais o Deus a quem nós servimos. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, condição, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer a vontade boa de Deus para você, não é? Sim ou não?
Então, Deus precisa transformar a sua mente. Deus precisa transformar as suas atitudes. Deus precisa fazer parte habitual da sua vida. Pense comigo. A imagem de quem os seus hábitos têm espelhado para as outras pessoas? Quero concluir chamando você para que possamos pensar um pouco a respeito disso. Nós fomos criados à imagem de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós devemos viver como Jesus para refletirmos a imagem de Deus, não apenas ou simplesmente por imitação, mas por habitação, e isso faz toda a diferença. Quando nós entendemos que o Deus que transforma a nossa vida mora no nosso coração, nós imitamos a Jesus porque Ele habita em nós, e não simplesmente por imitação. Então a questão última que fica para nós é a seguinte: a imagem de quem nós temos refletido com os nossos pensamentos, atitudes e hábitos? Quem você tem refletido ao mundo? A minha esperança e a minha oração é que Deus nos ajude a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a nos dobrarmos diante dEle e desejarmos a presença desse Deus que transforma mente, atitude e vida completa. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.